Olá, pessoal! Eu sou o professor Daniel Reis e hoje estamos aqui para mais uma aula de robótica. Na aula de hoje, eu vou mostrar a vocês como nós montamos esse robô, que é o chamado robô arbóreo, desde o início. Para isso, nós vamos utilizar a nossa ficha de montagem. Tá? Você vai abrir aqui na página 31 e você vai ver o nosso conteúdo, o robô arbóreo. Para que você consiga montar com facilidade, você vai seguir os passos que nós temos na nossa ficha, sempre lembrando que é importante separar as peças corretamente antes. Dessa forma, a nossa montagem fica mais fácil. Tá? E aí, se você tiver ainda um pouco de dificuldade, peça auxílio do seu professor, que ele vai lhe ajudar e você vai, no final, conseguir montar o seu robô. Bom, então vamos deixar de conversa e vamos montar o nosso robô. Vamos lá? Então vamos lá para a nossa montagem. Para você que quer montar esse modelo na sua escola, procure o seu professor de robótica, abra o livro na página 32, que você vai ter os passos aqui. E aí, com o auxílio dele, você consegue fazer a montagem desse modelo. Antes de começarmos a montar e seguir os passos, é importante que você confira e separe todas as peças que você vai precisar para a montagem desse modelo. Bom, vamos lá. Para o primeiro passo, eu já vou precisar do meu motor. Tá? Eu vou iniciar fixando essa hastezinha na entrada do motor, é onde ele vai dar o movimento. Tá? Além disso, coloco dois pinozinhos, um desse lado e o outro desse lado. Vai ficar desta forma aqui e nós concluímos o passo 1. Após isso, nós vamos pegar duas dessas pecinhas. Tá? Ela é uma pecinha que tem bola e o outro lado uma cruzinha. Vou fixar aqui, dos dois lados. E vou colocar também dois pinozinhos pretos, um de cada lado da haste que eu fixei anteriormente. E aí nós vamos ter essa parte, concluindo aqui o passo 2. No passo 3, eu vou colocar o meu frame aqui no espaço. Lembre que a gente vai passar a haste preta bem aqui no furo do meio do nosso frame. E ele vai conectar e fixar com os dois pinos que eu coloquei anteriormente. Vai ficar dessa forma aqui. E aí, à frente, eu coloco mais dois pinos, um em cada lado, e pego as outras duas peças para fixar aqui e aqui. Dessa forma, eu concluí mais um passo na montagem do meu robô, quando eu finalizar aqui com essa pecinha para segurar a minha haste. E aqui nós temos mais um passo. Bom, agora nós vamos colocar essa pecinha aqui, é uma engrenagem, tá? Essa engrenagem vai dar a rotação do nosso motor mais à frente. E para eu fixar esse motor, eu vou utilizar essa hastezinha. Observe e olhe com atenção se na montagem essas duas pecinhas estão para frente ou se elas estão para trás. Você não pode confundir, porque senão mais à frente na montagem você não consegue finalizar. E aí, para a gente dar a montagem aqui do nosso robô, nós vamos fazer da seguinte forma. Vou passar essa haste aqui. Vou colocar aqui um desses fixadores. Vou colocar o outro fixador. Desta forma. Por fim, eu vou colocar a minha engrenagem que vai dar o movimento no meu motor. E aí, vou e aperto, fixo com a minha haste dessa forma aqui. E aí nós vamos deixar um espacinho de cada lado. Aqui, o meu sistema de engrenagem já está funcionando. Quando esse motor começar a girar,
ele vai girar aqui a engrenagem maior, que vai fazer o movimento em toda a haste. Dessa forma, nós concluímos o passo 4. Para o nosso quinto passo, eu vou pegar um L desse aqui e vou fixar aqui com a minha haste dessa forma. E aí você vai perceber que na montagem ele não está desse jeito. Você pode ajustar para ele ficar do jeito que está na montagem, tá? Lembrando, essa parte aqui, ó, que tem esse volumezinho para cima da fixação, ela fica para frente na minha montagem. Após isso, eu vou colocar um pinozinho desse cinza. Esse pino aqui, ele vai fortalecer o meu movimento e ao mesmo tempo vai deixar com que o meu movimento, na hora que o robô estiver em ação, ele fique mais fluido. Assim, nós concluímos o passo 5. Agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Só que observe agora que isso aqui no passo 6 ele fica para trás. Tá? E aí eu vou colocar também um L desse jeito, só que esse L ele vai estar voltado para cima, assim. E ele também fixa aqui na minha haste. Dessa forma, eu tenho aqui essa movimentação. Para finalizar o meu passo 6, eu coloco mais um pinozinho aqui cinza. E aí eu vou ter esse modelo. Você vai perceber uma coisa. Quando eu tenho um movimento do meu motor, enquanto um dos lados desce, o outro sobe. Tá? E é esse movimento que eu quero que aconteça, tá? No meu motor, no meu robô. Assim, nós finalizamos o passo 6. Para o meu próximo passo, eu vou utilizar uma das minhas barras. E aí, se você estiver com dúvida de qual das barras você vai utilizar, você pode contar no passo 7 a quantidade de furos que você tem na barra. Isso para que você não confunda e utilize ou a barra de 13 ou a barra de 15, uma no lugar da outra. Então, vou fazer aqui a contagem para saber quantos furos tem na barra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu vou utilizar essa peça aqui, tá? Lembrando agora, vou voltar a minha partezinha aqui para frente e aí eu faço a montagem do meu modelo desta forma aqui. Aqui eu vou fixar a minha partezinha, a minha última abertura, meu último furo, exatamente naquela partezinha cinza, naquele pinozinho cinza. Você vai perceber que quando eu soltar aqui, ó, a pecinha branca, ela desce. Por quê? Porque esse pino cinza é para ele dar o movimento. Ela está fixa. Eu não consigo retirar ela com facilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho movimento. Se eu tivesse usado um pino preto ao invés desse cinza, eu não teria esse movimento, porque o pino preto ele prende mais a peça. Então, eu vou colocar aqui uma de cada lado. Uma aqui e outra aqui. E aí nós temos aqui a nossa parte montada. Além disso, nós também vamos colocar aqui uma outra peça. Tá? Vamos pegar essa pecinha aqui de 5, colocar também um pinozinho cinza na ponta. E aí eu vou ter que contar em que furo no branco eu vou ter essa peça fixada. E aí você pode começar a contar no passo 7, de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ficar no 10º furo. E aí eu conto aqui também. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ficar aqui no 10º furo. Tá? É importantíssimo que nós coloquemos essas pecinhas no furo certo. Porque senão no final a minha montagem ela não vai funcionar. Tá? E aí do mesmo jeito. Eu tenho a mobilidade aqui da minha peça
e ela está fixa ao mesmo tempo. Para finalizar o meu passo 7, eu vou fixar aqui 4 dessas pecinhas. Tá? Essa pecinha aqui, esse pinozinho aqui, ele tem um lado sendo uma rodinha e o outro lado sendo uma cruz. Fixo aqui e também aqui. Dessa forma. Assim, nós finalizamos o passo 7. Para o passo 8, eu vou fazer a mesma coisa e vou fixar essa mesma peça de 5 do outro lado, também mantendo a mesma contagem. Então, vou pegar outra peça, vou colocar um pinozinho cinza e vou aí fixar no mesmo espaço. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e no 10º furo eu coloco aí a minha peça. Esse sistema lá na frente vai dar uma mobilidadezinha ao meu robô. Além disso, eu coloco mais 2 pinos cinzas, um de cada lado nessa montagem. E aí, eu coloco mais 3 pinos pretos aqui na ponta de cada uma dessas peças de 15 furos. 3 nessa ponta. E 3 nessa ponta aqui. E aí eu vou ter esse modelo aqui de montagem. Além disso, ainda não finalizei o meu passo 8. Eu também tenho que colocar essas 2 peças aqui, uma desse lado. Então, essa parte aqui, que é a parte de fixação do meu motor, ela tem que ficar para frente nessa parte. E vou colocar a minha outra parte de fixação aqui. E aí ela vai ficar desta forma. Assim, nós finalizamos o passo 8. No meu passo 9, eu vou pegar agora essas hastes aqui, essas barras aqui. Essa barra tem 7 furos e eu vou colocar ela exatamente nos 3 pinos que eu fixei anteriormente. Vou colocar um desse lado e o outro desse lado aqui. Além disso, eu vou pegar 2 desses pinos e vou colocar aqui no 2º furo e no 3º furo de cada um dos lados. 2º furo, 3º furo da minha peça de 7. Além disso, eu vou agora colocar essa pecinha aqui, tá? Ela tem um furo no meio, em formato de bola, e tem a cruzinha em cada um dos lados. Eu vou utilizar ela para colocar aqui naqueles pinozinhos que eu coloquei anteriormente, tá? Vai ficar dessa forma aqui. Desse jeito. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar novamente o pino que tem cruz e bolinha e vou colocar em cima desses pretos aqui. Em cada um deles eu coloco um desses pinos. E também vou pegar aqui uma barra de 9 furos e colocar naquela pecinha que eu coloquei no fixador do motor, tá? Vai servir para a gente fixar o nosso motor ao restante do sistema. Vou colocar também na ponta, aqui, junto à barra de 7 furos, 2 pecinhas de 3 furos, uma em cada lado. Para finalizar,
eu vou colocar agora um desses pinos, um aqui e o outro aqui. E aí a nossa montagem ela vai ficar desta forma. Assim nós finalizamos o passo 10. Bom, após isso, nós vamos colocar agora na ponta dessa barra aqui essas duas peças. E elas vão ser importantes para a gente dar a fixação do nosso L em cada uma das pontas à frente. Você vai perceber que ele tem 2 furos aqui em formato de bola e é exatamente esses furos que eu vou usar para fixar, uma em cada lado. Quando eu tiver feito isso, eu pego agora aqui essa hastezinha de 3 furos e coloco exatamente aqui no furinho em formato de cruz. E assim coloco 2 L's na parte de trás, 2 L's na parte de trás da minha montagem. Um aqui e o outro aqui, dessa forma. E aí, na ponta dos L's, eu vou colocar os 2 pinos de 3 espaços. Um de um lado e o outro aqui do outro lado, dessa forma, tá? E aí ele vai ficar desse jeito aqui. Bom, agora nós vamos fazer a fixação de mais um frame, tá? Aqui na frente. Você vai perceber que nós tínhamos colocado 4 pinos cruz junto com essas peças pretas. Elas eu coloquei para eu poder fixar mais um frame, que é essa pecinha aqui na frente. E aí, eu não vou fixar ela do mesmo jeito das anteriores, tá? Eu vou colocar ela um pontinho acima, dessa forma. Se você estiver com dificuldade para fixar essas peças, estiver com medo de quebrar a peça, ou forçar e tomando cuidado, você pode até se machucar se não tiver cuidado, peça auxílio do seu professor, tá? Se você não estiver conseguindo, seu professor vai te auxiliar para fazer a fixação. E agora, nós vamos utilizar essas pecinhas aqui, junto com a barra que eu coloquei para movimento, eu vou fixar ela nesse primeiro furo do frame aqui em cima. E aí eu vou ter aqui a fixação total dos meus braços. Agora os braços estão fixos. Olha só, vou fazer um movimento um pouco do motor, você vai perceber que os braços eles movimentam para cima e para baixo. Tá? Esse é o nosso propósito. Para fixar o olhinho aqui, nós temos esse olho, nós vamos fixar ele aqui junto, tá? Nós podemos fixá-lo desta forma. Coloco ele aqui, tá? Antes disso, eu vou colocar 2 pinozinhos pretos, um aqui e outro aqui, dessa forma. E eu venho com o meu olho e fixo, ele tem 2 furinhos aqui, fixo ele dessa forma aqui. E assim ele fica totalmente fixado. Embaixo, eu vou pegar mais 2 dessas barras aqui de 9 e vou fixá-las aqui atrás, junto dessas 2 hastes de 3 que eu coloquei aqui no meu motor. Dessa forma, eu vou conseguir fixar ela com mais facilidade. Para isso, eu vou colocar antes
alguns pinos, porque agora é o momento em que eu vou colocar aqui o restante da minha montagem. Então, vou colocar aqui os meus pinos. E aí, atenção, eu vou precisar colocar 3 pinos aqui. Por que que eu preciso colocar esses 3 pinos? Porque agora eu vou colocar o frame aqui embaixo. Então, ele vem fixar aqui. Tá? E coloco junto, já próximo aqui no terceiro furo, esse pedaço. Ele pode ficar um pouco mole, mas quando eu colocar o meu frame, ele arruma esse problema, resolve isso. Então, vou colocar aqui, aqui e aqui, alternado a partir do segundo furo. Fixo aqui. Nessa parte eu vou ter esse modelo aqui. E aí eu venho com o meu frame, coloco ele dessa forma. E aí, a montagem ficará desta maneira aqui. Você vai perceber que esses 2 pinos, eles ainda ficaram para cima, porque a partir desses 2 pinos, eu vou fazer a fixação do restante das minhas peças. Para fixar o outro frame embaixo, eu coloco 2 pinos aqui e fixo eles, deixa eu ver, da melhor forma. Vou colocar aqui no meio, fixo ele desta maneira aqui. E aí eu tenho toda a minha parte, minha montagem de baixo. Agora nós vamos fazer os pés do meu robô. Para isso, vamos colocar 2 pinos na ponta, agora da peça de 3, e vou colocar aqui, nesses 2 furinhos, o L. Assim eu tenho um dos pés. Repito o mesmo processo do outro lado. Coloco 2 pinos aqui. E um L aqui. Dessa forma, eu tenho os pezinhos aqui do meu robô. Tá? Agora, eu vou fixar a minha controladora no meu robô. Como é que eu faço isso? É só eu colocar aqui, ó. Eu tenho esses 2 pinos de fixação justamente para fixar esse robô. E aí eu coloco nesse furo do meio aqui, tá? Que aí ele fica totalmente centralizado. Dessa forma. E agora eu vou utilizar 2 pinozinhos para fixar os pés. Coloco um aqui e outro aqui, um no primeiro furo e outro no terceiro furo, e junto aqui à frente. E do outro lado faço a mesma coisa, coloco um no primeiro furo e um no terceiro furo, e fixo aqui desse outro lado, tá? Ao lado aqui do meu ponto. Bom, aqui nós temos o nosso robô arbóreo montado. Para dar mais uma fixação no primeiro frame que a gente colocou lá, você pode utilizar essas hastezinhas, tá? Para fixar uma de um lado, ele vai atravessar o frame para o outro lado, e aqui também, desse lado. Tá? E aí ele fixa, deixa mais firme o nosso robô. Então aqui nós temos o nosso robô arbóreo. Você vai perceber que algumas peças sobraram. Essas peças são para você fazer alterações que você queira fazer. Então, não gostei do robô desse jeito. Eu quero fazer o robô de outra forma. Eu quero mudar o braço, eu quero deixar o braço maior, eu quero deixar o braço menor. Eu quero deixar com que ele fique mais fixo. Você pode colocar mais pinos em alguma parte da montagem, tá? Isso fica a cargo da sua criatividade. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que nós precisamos ser criativos quando nós estamos montando esse tipo de robô. Você já participou de alguma aula de robótica na sua escola? Procure o seu professor de robótica, converse com ele, peça para participar das aulas. É algo muito interessante e estimula a nossa criatividade. Bom,
Essa foi a nossa aula montando o robô arbóreo, tá? Lembrando, a montagem está na página 34. Peça auxílio do seu professor para separar as peças e fazer a montagem. Essa foi a nossa aula de hoje. Até mais!